Foi horrível. Terrível, terrível, terrível. Daí o que que eu faço daí nesse caso, né? Crio lá pela tabela os campos previamente, né? E aí que nem aqui, ó, associei o campo cidade-origem, né? Ficou o campo igual eu usava anteriormente, tá? Então, na verdade, esse item a princípio era para ser um acelerador na construção do formulário, mas ao meu ver ele deixou a desejar pelo fato de ter criado nomes genéricos, né? Inclusive o desenvolvimento tá tentando achar uma solução aí para permitir editar esses campos, tá? Qual que é a problemática? Que ele já criou esse campo no banco de dados, então teria que ter um alter table, alguma coisa assim, e aí não é algo que seja tão trivial assim para fazer em termos de automação ali, tá? Mas eu também não gosto desse modelo, então eu sempre crio os campos e associo campos com os nomes que eu quero, tá? Uma forma de criar campos rapidamente é usar essa seção de variáveis. Tá? O que é a seção de variáveis? Qual é o princípio dela? Lá no formulário tradicional, quando a gente precisava de algum campo auxiliar, ou precisava é, manipular ou calcular um campo, por exemplo, o valor total das despesas. Eu quero calcular, mas eu não quero mostrar para o usuário. Né? Lá no outro formulário não tinha como, eu era obrigado a colocar um campo no formulário e ocultar ele daí se eu não quisesse exibir para o meu usuário. Né? Aqui no responsivo, eu posso criar só a variável. E a variável ela vai receber valor normalmente, só que ela não tem campo no formulário. Então, para campos auxiliares, para campos de cálculo, e que a gente não precisa exibir para o usuário, não preciso mais colocar campo daí no form, tá? Daí isso facilita, porque eu não tenho que esconder campo, esse tipo de coisa, então fica mais fácil, né? E quando eu estou construindo o formulário, o que que eu faço então? Eu venho aqui e crio as variáveis é, pelo formulário, né? Então, por exemplo, ó, total reembolso, tá? Total reembolso. Ele é um campo de tabela, não existe o campo na tabela. Esse aqui é o nome da variável, tá? Então eu vou chamar aqui de total reembolso, REMB, né? Porque são só 15 caracteres. Ó, criei, né? Valor total a ser reembolsado ao funcionário. Qual é o tipo de campo? Ah, é um decimal, né? Campo moeda. Ó, prontinho. Criei o campo lá na minha tabela com o nome que eu quero, né? Então agora, se eu trouxer aqui, ó, um campo decimal, eu posso mostrar aqui o total reembolsável, né? Pelo campo direto, tá? Um outro detalhe aqui, tá vendo que eu coloquei uma descrição, né? Valor total a ser reembolsado. Se eu alterar a descrição, ele vai alterar a descrição lá na tabela também. Então, ó, valor total, ó lá, ó, tá vendo? Ele está alterando a ser reembolsado o funcionário, tá? Então, esse é um outro cuidado, né? A gente altera a descrição, ele altera lá na tabela, inclusive, tá? É, E assim a gente vai colocando os campos, né? Então, eu tenho um campo aqui total de despesas, né? E aí eu vou apontar lá para o campo despesas total. O controle de posicionamento desses campos, né? Eles são tabulares, então eu posso colocar um embaixo do outro, ou eu posso colocar um do lado do outro. Ó. Então ele vai criando colunas, né? Para fazer o reposicionamento desses campos. Quando eu faço o preview, olha só, eu tenho a visualização num desktop. Se eu for para um modo dispositivo móvel, celular, ele reorganiza o layout, né? E vai apresentar nesse formato aqui, né? Com os campos um embaixo do outro, em função do tamanho da tela, né? Se for um tablet, aí ele vai redimensionar, talvez fique lado a lado, dependendo do tamanho, talvez fique um embaixo do outro, mas o sistema vai redimensionar automaticamente esse formulário, né? Uh, então eu vou colocar aqui mais uns campos, né? Quem é o solicitante,
Quem é o solicitante? Vou deixar ali em cima, já desabilitado, né? Qual é a cidade de origem? Vou colocar a cidade destino. Campo data, né? Data de ida e a data de retorno, por exemplo. E aí eu vou escolher todos os campos que eu quero apresentar aqui, né? Data de partida. E aí já vou apontar lá para aquele mesmo campo, né? E a data de retorno. Tá? Enfim, daí teriam todos os dados que eu quero mostrar aqui na minha solicitação. Como eu estou apontando para a mesma tabela que eu estava usando no formulário tradicional, então ele já vai carregar os dados normalmente, tá? Que eu preenchi lá no formulário tradicional, ele preenche aqui sem problema nenhum, tá? Daí eu vou colocar uma segunda seção, que é a prestação de contas, que é o que a gente quer realmente aqui, né? Inclusive aqui eu posso deixar tudo desabilitado esses campos, né? Porque eu não vou manipular eles, eu coloquei eles aqui para exibição, né? Poderia ter o número da solicitação também, que é legal ter ele aqui, né? Então vamos lá, número da solicitação. Tá aqui. Eu vou desabilitar. Então, número da solicitação, o solicitante e o destino. Aí depois eu coloquei aqui uma seção de prestação de contas e a gente tem um componente. Eu já vou revisar aqui alguns componentes que a gente tem, tá? Mas a gente tem o componente aqui embaixo, tabela, que é equivalente a grid lá do formulário tradicional, tá? Então tá aqui a tabela. E aí a gente já pode configurá-la, porque eu já tinha configurado no outro, né? Então, qual é a tabela que a gente vai usar? Vai ser a despesa de viagem. Qual é a lista? A lista é o relacionamento, tá? Eu vou marcar aqui para ele buscar o que já existe, e aí ele já me trouxe o relacionamento que a gente já tinha configurado. Qual é o formulário de registro? A gente já tinha um lá, né, no formulário tradicional, mas no responsivo ainda não. Então, eu não vou colocar nada por enquanto, depois eu volto e atualizo essa informação. Quais os campos que eu quero exibir na minha grid, né? Então, a data da despesa, o descritivo, o valor da despesa, o comprovante e o tipo de despesa. Então, habilito todos esses campos aqui. Se eu quiser trocar a posição, é só clicar e arrastar, ó. Então, o tipo da despesa eu quero que fique aqui no meio, tá? E agora, se eu salvar, tá lá a minha grid já formatadinha com os campos que eu coloquei, né? Então, o próximo passo é a gente criar o formulário de detalhe aqui da despesa, né, no formato responsivo também. Esses campos aqui de totais, ó, eu vou jogar aqui para dentro da seção, né, para dentro da seção de prestação de contas, tá? Oi, Flávia? Só para reforçar, você falou isso acho que no início do curso. Então, o ideal agora, se eu tenho intenção de disponibilizar em mobile, é eu já fazer já estruturar o formulário no formulário Sim, responsivo, e não mais no outro tradicional que a gente fazia antes. isso é o ideal, né? Aí você Agora, se eu evita retrabalho, né? Não tem que fazer em retrabalho, dois exatamente. lugares. Então, esses agora que eu tenho, já que eu tenho vários processos automatizados, todos esses eu teria que fazer de novo se eu quiser disponibilizar em formato mobile. Vai ter que transcrever para o formato responsivo, sim. Apenas o formulário, não o fluxo, ele atende. Atende, né? Praticamente. Atende, às Atende. vezes, tá? A gente precisa ter compatibilização, tá? Por quê? Tá. Porque a gente tem campos novos aqui, né? Então, por exemplo, ó, o campo Radbutton, que era lá no formulário tradicional, eram campos isolados. Tá. Aqui, eles passaram a ser um campo, ó, um campo único, né? Onde, inclusive, agora eu posso dizer que é requerido uma sessão de grupo de opções.
né, que era uma dificuldade que a gente tinha antes. E aí eu posso colocar aqui, ó, aprovado, reprovado ou aguardar para reanálise, por exemplo. Então, eu crio as opções a partir aqui de uma tela. Então, o modo, o comportamento dele é diferente do que a gente tinha no formulário tradicional. Então, nesses casos, a gente pode ter que compatibilizar tanto o formulário tradicional, para que um enxergue o resultado do outro, como, eventualmente, alguma regra do processo vai precisar ser adaptada por conta desses novos componentes, tá? Aí é o novo fluxo. Não, só ajustar se eu estiver As olhando, regras, por não? exemplo, se eu estiver olhando um gateway que estiver olhando esse campo aqui, né, no formulário tradicional ele olhava de um jeito, agora ele vai ter que olhar de outro, então vai precisar adaptar daí, né? Beleza, entendi. Tá? Mas é só isso, o resto continua igual, né? Outra coisa que mudou aqui no formulário responsivo, lá no tradicional a gente usava sempre o mesmo campo aqui, texto, para colocar os decimais, por exemplo, em número inteiro também. Agora não, a gente tem 3 campos separados, ó. Texto, inteiro e decimal. Então a gente já tem que escolher o campo correto, né? Eu não consigo mais colocar um campo decimal aqui num campo texto, por exemplo, tá? Essa é uma outra modificação que a gente teve no responsivo. Deixa eu ver aqui. Campos data, caixa de seleção aqui, checkbox, continua a mesma coisa. Lista simples, isso aqui é uma novidade do responsivo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma caixa aqui de aprovação. Lá, lembra que a caixa de seleção eu tive que criar uma tabela para poder disponibilizar as opções, né? Aqui eu crio as opções na tela, ó. E tá pronto, né? Minha caixa de seleção já está pronta. Então ficou muito mais rápido criar essas caixas de seleção, tá? Só um cuidado. Essas caixas de seleção, elas são configuradas individualmente para cada local que eu uso elas, né? Ou seja, vamos pensar o tipo de despesa lá que a gente tem, né? Vamos supor que eu tivesse em mais de um lugar aquele campo. Quando eu criei a tabela e configurei ele em vários locais, eu estou apontando para a mesma fonte de dados, né? Os mesmos registros. Quando eu estou criando essa lista simples, cada lista pode conter valores diferentes, né? Então isso, por um lado, dá uma dinâmica legal, mas por outro a gente tem que tomar um cuidado para não despadronizar os nossos registros, tá? Então esse é um campo novo, né? Depois a gente tem aqui um campo de assinatura também bem legal. A gente usa esse campo de assinatura para ordens de serviço, por exemplo, né? Quando eu preciso pegar o aval de alguém, então tem um campo de assinatura que ele vai lá no tablet ou no celular e assina, né? As fontes de dados. Lembra que eu tinha fonte? Deixa eu abrir o formulário tradicional para eu poder fazer um paralelo. Aqui, ó, quando eu tinha aqui a fonte de dados, né, eu tinha a opção de tabela ou externo, né, que era o conjunto de dados. Então, no responsivo, isso foi separado, né? A lista avançada é por tabela e a lista fonte de dados é a externa que a gente tinha antes, né? Então, continua tendo as duas opções, mas elas agora são componentes separados daí, tá? O texto rico é um campo interessante porque você pode adicionar imagem, fotos, né? Enfim, arquivos, formatar texto e assim por diante. Então, ele é um campo mais bem elaborado, né? Como se fosse um documento do Word ali, né? Só cuidado, porque para extrair essa informação via comando SQL, por exemplo, ela é muito mais complexa do que um campo texto. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de ter um campo parágrafo,
e a possibilidade de ter um campo texto rico. Vou colocar no modo desktop. Aqui, ó. O parágrafo eu só posso ter texto, né? E o texto rico, não. Eu posso ter texto, eu posso colocar uma imagem. Ó, por exemplo, aqui, ó, vou carregar uma imagem. Aqui, ó, aquela que eu estou usando sempre, né? Então, essa imagem fica dentro aqui do texto, ó. Tá vendo? Posso redimensionar ela. Posso formatar aqui os textos com sublinhado, por exemplo, né? Com destaque, mudar tamanho de fonte. Então, é bem interessante. Só que a extração, né? Aqui eu faço o select e retorno o texto. E aqui já não é tão simples assim, porque ele é um campo do tipo arquivo no banco de dados, tá? Então também é uma escolha aí de vocês. E depois na parte de integração, daí a gente tem os componentes lá de plano de ação, de análise de causa e de anexos, só que esses componentes eles podem ser criados no formulário responsivo, mas eles não funcionam em dispositivo móvel daí, tá? E obrigatoriamente a gente precisa de desktop para fazer funcioná-los. Legal? Então, assim, o Eu modo posso ter, então, construção... eu posso ter umas atividades rodando no mobile e algumas ficam fixas no desktop, certo? Pode, normalmente, sem problema. Oi, Job. Na sua expertise já de mercado aí com SS Suite, daqui para frente, então, o ideal é desenvolver o formulário boa parte no responsivo. Eu consigo trabalhar tanto no mobile quanto o mesmo formulário no desktop. O usuário que só tem desktop, por exemplo, na empresa para trabalhar. É uma tendência. Ele vai trabalhar com o mesmo formulário de acordo com o fluxo padrão que for. Isso aí, é uma tendência, tá? Só que a gente já tem muita coisa construída, né? Então, quem já construiu os formulários tradicionais permanece, né? Sem problema. Eu falo, Mas o nosso aqui é do zero. Está é, começando. os novos, a recomendação é que já seja no responsivo, né? Tá? Isso, a dinâmica eu percebi que é um pouco diferente do tradicional aí, no mesmo formulário. Né? É Tem mais diferente. agilidade, né? Tem mais agilidade que eu percebi. Tá se trabalhando muito nesse sentido, tá? De usabilidade, de agilidade e principalmente redução de complexidade, né? Lá no formulário tradicional a gente tem que escrever as regras manualmente, então tem um certo conhecimento técnico envolvido. Aqui a gente vai escrever regras e vocês vão perceber que é totalmente visual, tá? Então a gente acaba ficando mais fácil aí. Talvez um pouco mais trabalhoso no começo a gente vai perceber, né? Mas é mais fácil de construir as necessidades aqui no formulário responsivo. Tá? A gente teve, para quem já teve algum contato com o responsivo, o responsivo ele teve uma evolução muito forte da versão 2.1.3 da suite para cá, né? Todo o foco de atenção foi dado a ele. Antes ele era bastante limitado, não fazia uma série de coisas aí, mas agora a gente está com, diria assim, 95% do que a gente fazia no formulário tradicional, a gente consegue fazer no responsivo, tá? Então tá bem estável. Eu estou desenvolvendo a maior parte dos meus projetos com o formulário responsivo. O formulário tradicional ele tem uma abertura para a gente fazer algumas customizações, algumas coisas assim um pouquinho mais avançadas. Então, dependendo do cenário, a gente até usa o formulário tradicional para aproveitar essas brechas aí que ele tem essas possibilidades de customização, tá? Mas é raro, é naquelas situações mais complexas mesmo. Legal? Então, eu construí aqui o meu formulário principal, né? Detalhe, se a gente for lá na tabela, todos esses campos que eu arrastei aqui, ele criou um campo na tabela. Depois o ideal seria a gente limpar, né? Então esse aqui também. E esse aqui também. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar o formulário responsivo dessa outra tabela aqui, que é das despesas de viagem. Então eu vou fazer isso agora, tá? Despesa de viagem.
eu vou criar o formulário responsivo para ele. Então, é DV 092023 PRF R. Deixa eu até colocar descritivo semelhante aqui, despesas de viagem 092023, Paulo Fix, responsivo. Tipo de formulário 092023. Selecionar uma tabela já existente, né? E vamos em frente. Então tá aqui. Vou fazer aquela mesma ideia, né? Colocar um cabeçalho, tirar esse texto aqui. Vou colocar o título para o formulário. Vou colocar aqui também um logotipo. Diminuo o tamanho do logotipo. Diminuo a quantidade de linhas. Mantenho a compatibilidade da quantidade de linhas, né? Vou fazer um alinhamento centrado aqui. Despesas de viagem. A fonte eu usei 32 antes, né? E tá aqui, meu cabeçalho. Deixa eu apontar aqui para a imagem, né? Logotipo padrão, com tamanho proporcional. Aí agora aqui eu vou colocar uma seção, né? Despesa de viagem. E aqui eu vou colocar os campos. Então eu tenho a data, um descritivo, né? O valor, o campo anexo. Ele está aqui no avançado, né? O campo de arquivo. Que mais? E temos uma lista, né? Uma lista tipo. Então, a lista de tipo, ela está vinculada a uma tabela. Então, eu vou usar esse campo aqui, ó, a lista avançada, né? Tipo de despesa. E agora eu vou configurar os campos, então, né? A data da despesa. E vou apontar lá para o campo que já existia, né? Aqui é um descritivo. Descritivo da despesa. Aqui é o campo tipo. O campo tipo a gente tem que configurá-lo, né? Então a gente vai clicar aqui no botão de configuração. Qual é a tabela, né? Tipo, eu acabei colocando TP despesas, né? TP despesas 092023. Qual é o relacionamento? É o mesmo do formulário tradicional, então eu vou aproveitar o que já existe. Formulário de registro não existe. E agora eu vou escolher qual é o campo que eu vou aplicar aqui. Então, o campo que eu vou aplicar é o campo tipo. Se eu quiser filtrar, né, às vezes eu tenho uma lista, mas eu, por exemplo, centros de custo, mas eu quero filtrar só os centros de custo da diretoria X, né? Aí eu poderia aplicar filtros aqui também, né? Isso não tinha lá na... Até tinha lá no formulário tradicional, também já tinha o campo filtro, mas acaba usando bem pouco isso, né? Mas tá disponível aí, tá? Aí o decimal aqui é o valor da despesa, né? Então eu vou colocar aqui para o campo valor e aqui o comprovante tá aqui. Posso organizar o layout, colocar um campo do lado do outro, né? Diminuir aqui o tamanho. Então, isso fica aí a critério de quem está desenvolvendo, tá? Vamos ver como é que ficou? Ó, lançamento da despesa, um descritivo, né? O tipo da despesa, ó, ele trouxe as mesmas opções, né? Nesse caso aqui, alimentação, o valor 45,23 e o comprovante aqui, onde a gente pode ir lá colocar o nosso arquivo, né? Vou colocar um qualquer aqui, tá?
Então tá ali o nosso comprovante aqui, tá? Esse comprovante aqui, como eu estou no desktop, eu estou acionando a minha pasta de arquivos, né? Se eu tiver no dispositivo, eu tenho a opção de acionar a câmera e já alimento o campo diretamente pela câmera do dispositivo, tá? Então, bem tranquilinho aqui, né? A gente não tem muita regra, então ficou bem tranquilo fazer esse formulário. Conseguiram acompanhar bem até aqui? Curiosidade, Paulo. No avançado, a gente vai trabalhar em cima do responsivo? Prioridade? Quando a gente for fazer o módulo avançado, vai ter a dinâmica em cima do formulário responsivo, das outras atividades do módulo avançado? Sim. No avançado a gente explora mais a parte do responsivo. Tá? Mas assim, vou muito pela turma, tá? Às vezes a gente pega a turma que já tem, né? Muito formulário tradicional, daí a gente explora o que precisar no formulário tradicional, tá? Mas o foco todo a gente tem direcionado pro responsivo daí, tá? Tranquilo aqui? Então agora eu vou acoplar esse formulário lá na grid, né? Então eu vou abrir de novo a solicitação de viagem. O formulário responsivo ele tem um íconezinho diferente aqui, ó, no cadastro do formulário, tá? Para identificar que é um formulário responsivo, né? Então agora eu venho aqui na grid e vou fazer a associação. Então aqui na tabela, qual é o formulário de novo registro? É aquele que a gente acabou de criar, tá? Oi, Flávia. Só uma dúvida, independente do formato do formulário, as integrações que a gente tiver, por exemplo, com RM, outros sistemas, ele mantém a mesma coisa. É só o formato de alimentação de input de dados, né? Que muda. Depende como é que ele está formatado, tá? Porque eu posso ter integração a partir do formulário também, né? Pode ser que eu tenha um botão que chame alguma coisa, tá? Aí tem que analisar. A princípio, sim, não muda nada, a gente só tem que transcrever, né? Se tiver integração dentro do formulário, tem que transcrever para o responsivo, mas fora isso, continua a mesma coisa. Mas dá para fazer, não tem nenhum impeditivo, né? Tem limitação, tá? No formulário responsivo, se eu estiver acionando os web services a partir da tela, tá? A gente tem 3 tipos de integração: conjunto de dados, né, ou direto no banco de dados, Web Service REST e Web Service SOAP. O formato de Web Service SOAP a gente não consegue fazer pelo formulário responsivo, só o REST, tá? Então tem essa limitação do Web Service SOAP. Mas quando é que eu utilizo esse Web Service? Quando eu vou fazer um acionamento e eu quero devolver imediatamente o valor para o form responsivo, tá? Fora isso, não precisaria, né? A gente pode colocar em atividade de sistema, que é o que é mais comum, né? Ter a integração através de atividade de sistema. Beleza. Tá? Então, precisa avaliar onde é que está sendo feita essa integração, para daí a gente poder dizer se atende ou não, né? Beleza. Oi, Joab. Eu de novo. Uma pergunta, no responsivo, essa questão de API, integrações, hoje a SC Suite tem biblioteca para SAP? Para o SAP? Não, a gente tem a biblioteca pronta, não. A gente tem os endpoints, né? Aí você configura o endpoint e acessa o SAP normalmente, tá? Ele só não vem pré-configurado. Aí você aciona lá o web service e faz o acesso ao teu endpoint lá do SAP. Tá, eu quis acionar os 2 web services, né? Tanto no SE quanto no SAP. Não entendi. No SAP também eu tenho que acionar o meu web service, né? Para conversar com a SC Suite, né? A resposta do SAP, sim. Aí você vai pegar a documentação do SC Suite, né? E vai aplicar a resposta daí de acordo com o que você quer fazer, né? Aqui, ó, os web services, eles estão configurados aqui no módulo de administração,
configuração, fontes de dados, tá? Então, a gente tem fonte de dados banco, né? Fonte de dados REST e fonte de dados web service, que ele chama aqui, é o SOAP daí, tá? O SAP trabalha com os dois, né? Então, depende do como você... tem que ver também se você vai usar o web service padrão ou web service customizado. A grande maioria das vezes vai ser um Z, né? Para usar o web service customizado, né? Pelo menos dos projetos que eu fiz, né? A grande maioria desenvolveu programas Z aí para os web services. Ah, não entendi. Só para me pegar a dinâmica aí, porque tem alguns assuntos que eu posso relacionar com essa personagem. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Daí você configura aqui o endpoint, tá? Esse caso aqui é o IBGE, né? Você coloca aqui o endereço do endpoint. E aí quais são os parâmetros de entrada e de saída. No caso do REST, você passa um JSON de entrada e um JSON de saída. E aí ele processa a tua requisição, tá? E no caso do SOAP, aí você aponta para o WSDL, né? Ele vai ler a definição do teu serviço e também já vai criar os parâmetros lá para acionamento do Web Service SOAP daí, tá? Então deixa eu abrir aqui. SOAP. Os serviços do SE Suite, a grande maioria são SOAP, tá? Ainda não tem todos eles no formato REST. Então isso acaba sendo o direcionador aí dos nossos... no caso, né, o SAP acionando o SE Suite deveria ser por SOAP daí, né? Muito provavelmente. Então tá aqui, ó. A gente configura o WSDL e aí na sequência ele vai nos listar os métodos disponíveis naquele WSDL, ó. E para cada método, né, quais os parâmetros que a gente tem de entrada e de saída. Então, assim, o acionamento, a leitura é toda visual aqui dentro do SE Suite, né? Não requer muito conhecimento técnico aí. Obrigado, Paulo. Tá. Então, feito isso, a gente está aqui com o form agora construído, né? Veja que foi muito rápido a gente construir o form aqui, né? Fizemos, claro que sem regras, sem nada, mas foi bem rápido para construir a primeira visão aí do formulário, tá? Agora vamos entrar na questão de regras. Eu preciso construir a regra, por exemplo, a regra de totalização aqui da minha grid. Então, aqui muda um pouquinho, tá? As regras, até então, lá no formulário tradicional, a gente vinha aqui na seção de regras e criava elas a partir daqui. No formulário responsivo, a gente cria a regra e depois associa o componente, tá? Então, por exemplo, totalização das despesas. Eu vou chamar, né? Então, tem uma regra aqui e agora eu vou adicionar a minha regra. Veja que agora é visual, eu não digito mais nada, né? Então, eu tenho a possibilidade de criar condicional aqui, né? O C que a gente tinha lá na outra regra. Definir as propriedades do objeto, definir variáveis, limpar campo, exibir mensagem, executar outras regras, abrir uma página externa, realizar a operação na tabela, que é o que a gente quer fazer aqui, né? Executar conjunto de dados, executar o web service REST, ler código de barras, isso aqui é uma função nova, né, que saiu agora na 2.2, adicionar comentário, alterar situação e prioridade do meu registro e executar uma atividade. Então, essas são as possibilidades que a gente tem dentro do responsivo. No nosso caso, totalização da grid, né? Então, eu vou realizar a operação na tabela. Essa aqui é igual à função total grid que a gente tinha lá no outro formulário, né? Então, qual é o objeto que eu vou totalizar? É a tabela, que eu acabei não mudando o nome, né? Depois tem que mudar. Qual campo eu quero totalizar? Valor despesa. Qual é a operação? Soma. E qual é a variável de destino? A variável, vejam que aqui ó, a fórmula usa variável, tá? Não usa o campo direto, né? Oi, Job, pode falar. Me falou aí de uma solução nova, interessante para nós aqui, que é o leitor de código de barra. Ele faz leitura de qualquer estrutura, né, de código de barra, né? Então, se eu tiver um formulário, igual eu perguntei para você do web service, eu carrego um dado
código de barras do meu SAP e o usuário lá na linha de produção, com o tablet ou com o mobile, né, faz a leitura validando aquele código de barras. É isso? Isso. Essa é a ideia, tá? Seria as bipagens, né? Eu vou fazer um controle de qualidade. Eu vou bipar a ordem de produção, vou bipar um código da máquina, por exemplo, né? E aí já alimento rapidamente os dados no formulário. Essa é a ideia, né? Agora, oi? Isso é muito bom para nós aqui. Isso é bem legal. A gente estava há tempo esperando essa função. Agora, quanto a todos os códigos de barra, existe uma infinidade de códigos, né? A gente sabe que sempre tem que ajustar ali. A princípio, ele lê qualquer tipo de código de barras, mas é importante que a gente valide isso, né? Quando vai começar um projeto aí, para validar o padrão do código, né? Ok. Aí agora aqui, a minha função vai retornar um valor que eu tenho que gravar lá na tabela, né? No formulário tradicional, eu apontava diretamente para o campo que está na tabela. Aqui no formulário responsivo, eu aponto para uma variável. Ou seja, independente de ele estar no formulário aparecendo ou não, eu vou gravar no banco através do campo que está relacionado àquela variável. Se a variável não existe, a gente tem um acelerador rápido aqui, ó. Total das despesas. Digitei o nome de uma variável, ela não existe, eu posso criar ela a partir daqui. Qual é o campo da tabela? No nosso caso, a gente já tem, né? Despesas total. Então, eu não vou criar um novo campo, vou aproveitar o mesmo. Criei a variável e está prontinha a minha totalização. Tá? Só que um detalhe, eu escrevi a regra, mas ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Então, eu preciso agora chamá-la, né? Então, aonde é que eu vou chamar essa regra? No evento, aqui eu estou na tabela, né? Que eu vou até mudar aqui, né? Despesas. Então, na grid de despesas, eu tenho a regra de alteração, ou seja, cada vez que eu alterar o registro da grid, eu vou fazer a totalização. Então, o passo é praticamente o mesmo, né, que a gente tinha lá no outro formulário, mas mudou um pouquinho a forma de a gente fazer daí essa associação aí, tá? Legal? Tranquilo? Se eu quiser agora, por exemplo, fazer a totalização do valor reembolsado aqui, né? Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma fórmula diferente, né? Cálculo do reembolso. E aí, vamos lá agora, né? Cálculo do reembolso. Como é que é o cálculo do reembolso? A gente vai fazer cálculo. Então, esse cálculo, a gente tem aqui, novas seções, que são expressões e funções do nosso SE Suite, tá? As funções, eu crio campos. Então, por exemplo, eu preciso saber qual é o identificador do processo. Então, eu venho aqui, eu tenho campos do formulário, eu tenho variáveis, expressões, dados da instância do processo. Qual dado eu quero? Quero saber qual é o identificador da instância. Ou eu quero saber o título, a situação, a prioridade. Quero saber qual é a atividade, ou qual ação foi executada na atividade. Ou eu quero saber quem é o solicitante. Eu quero saber quem é o iniciador do processo, enfim, né? Todas as características ligadas à instância. Eu vou pegar o identificador aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui de ID do processo. E aqui eu posso até usar aqui uma função de maiúsculo, por exemplo, para transformar tudo em maiúsculo, né? Porque ele é case sensitive. Então, tá aqui, agora eu tenho uma função chamada ID processo, que ela tem o identificador da instância. Então, sempre que eu precisar, eu posso chamar essa função e vou retornar esse valor aqui, tá? Na expressão, a gente pode combinar valores, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar valor do reembolso, é uma expressão. Onde eu posso ter aqui, campos do formulário ou variável. Eu vou pegar a variável.
Deixa eu só ver o positivo e negativo, né? Se eu peguei 1.000 de adiantamento e eu gastei 500, então eu tenho que devolver 500, teria que dar menos 500 para o funcionário. Então, eu vou fazer despesas menos o adiantamento, tá? Então, vou pegar aqui, ó, total de despesas, vou adicionar um item, vou dizer que é a subtração, vou usar o campo do formulário. Ah, mas agora eu não tenho um campo do formulário aqui com o adiantamento, valor do adiantamento, né? Então, eu vou criar uma variável, tá? Valor do adiantamento. Qual é o campo na tabela? Vamos ver aqui. Valor do adiantamento. Então, na verdade, eu só criei a variável para eu ler aquele campo que já existe, mesmo não tendo campo no formulário, né? Então, ficou total de despesas menos adiantamento. É o valor do reembolso. E aí a gente pode criar esta regra aqui. Então, na regra, o cálculo do reembolso, eu vou simplesmente definir a propriedade, né, de um determinado elemento. Então, o cálculo do reembolso vai ser, para o campo, valor total a ser reembolsado. Qual é a propriedade que eu quero alterar? Né, pode ser o visível habilitado ao requerido ou pode ser o valor. No meu caso é o valor. Que valor que eu quero passar para o campo? É o valor de uma expressão. Qual a expressão? Cálculo do valor do reembolso. E passei isso para o campo. Então, esse método definir propriedade, ele é equivalente à função ação que a gente tinha antes lá no nosso formulário tradicional, tá? Então, eu tenho uma regra aqui que calcula o reembolso e alimenta num campo. Só que agora eu preciso chamar esta regra, né? E eu vou chamar essa regra no mesmo lugar que eu estava chamando aqui na grid, né? Na alteração da grid. Mas eu já tenho uma regra associada aqui, que é o total de despesas. E agora? Eu não consigo colocar duas regras no mesmo componente, mas eu consigo chamar uma regra dentro da outra. Então, eu posso fazer aqui, ó, realizar a operação na tabela, total de despesas, e na sequência, eu chamo outra regra, que é o cálculo do reembolso. Tá? Então, eu totalizo despesas e depois calculo o valor do reembolso. Legal? Então, vocês percebem que agora eu não codifico mais nada, né? Como a gente tinha ainda lá no formulário tradicional, né? Então, ficou mais simples, né? Para quem não tem conhecimento técnico, principalmente, essa manipulação, tá? Vamos ver com o processo rodando agora como é que fica? Então, se a gente pegar lá o nosso processo, eu fechei ele, deixa eu fechar outro form aqui também. Eu vou lá no cadastro de processo, solicitação de viagem, e eu vou fazer uma modificação aqui, tá? Eu vou trocar aqui esta atividade de prestar contas, eu vou modificá-la aqui na seção de formulário e vou incluir o formulário responsivo. Então, despesas de viagem responsivo. Tá? Aquele outro ali eu nem preciso mais, então eu vou desvincular ele, tá? Vou deixar só o responsivo aqui. Definir como padrão. E prontinho, tá feito o nosso formulário. Avaliei o processo para ver se não ficou nada errado, né? Tá tudo certo. Vou instanciar novamente aqui o meu processo, tá? A minha solicitação, então vou colocar aqui, ó, Joinville
São Paulo, dia 20/9, com retorno dia 22/9. Motivo, não vou querer adiantamento nem nada. Adiantamento eu vou querer R$ 400 de adiantamento, tá? Aí vamos lá, agora isso foi para aprovação. Eu só vou abrir ele no modo de acompanhamento aqui para a gente ir vendo o que vai acontecendo com o nosso fluxo, tá? Então já estamos aqui, ó. Aqui a solicitação, né? Ela está para aprovação. Eu não defini prioridade, né? Então ele ficou sem prioridade. A gente também poderia tornar obrigatório o preenchimento da prioridade, né? Como eu não tornei obrigatório, acabou ficando sem prioridade, tá? E agora eu vou aqui para as minhas tarefas, né? Para eu executar aquela aprovação. Analisar e aprovar uma determinada viagem. Veja que o título aqui ainda não está legal, né? Eu sei quem abriu agora, mas ainda a informação é muito superficial, né? Não diz nada. Então, isso também a gente poderia trabalhar um pouquinho, tá? Aqui faltou ajustar o formulário, que eu vou deixar para vocês, tá? Para vocês treinarem, para que apareçam só os campos adequados aqui na aprovação. Foi para aprovação, foi aprovado e agora foi para onde? Vamos dar uma olhadinha. Vou atualizar aqui. Ó, foi para adiantamento, porque eu pedi adiantamento lá, né? Então ele caiu agora para adiantamento. Como eu não defini responsabilidades, caiu tudo para mim, né? Aqui, ó, realizar adiantamento. A gente não colocou nada no formulário, mas normalmente cada atividade tem né, a sua atividade, né, o seu campo correspondente dentro do formulário, né? Então agora executei o adiantamento e agora ele está lá aguardando a viagem. Ó, falei que a viagem ia ser no dia 20, né? Então o timer já está lá para o dia 20, mas eu vou liberar ele já. Liberei. E agora foi para prestar contas. Então vamos ver aqui. Prestar contas de viagem. Abrir o formulário responsivo. Eu associei o formulário errado. Cometi uma falha aqui. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto. Tá aqui, ó. Sabe o que a gente fez aqui uma vez? Abriu a revisão do processo, na revisão a gente associou um formulário errado e colocou a evolução. Socorro, socorro. B.O. danado. Aqui eu tinha que ter associado a solicitação de viagem, né? E não a despesa, né? Agora sim, a solicitação de viagem. Este é o padrão. Despesa eu vou desvincular, né? Solicitação de viagem, ok. Deixa eu tentar acessar aqui de novo, vamos ver se eu abrir aqui novamente. Já era.
Não consigo alterar, vou ter que instanciar outro. Então, lá vou eu de novo. Essas coisas é que acabam ficando morosas, né? Se a gente começa a cometer essas gafes aí, né, os nossos testes acabam ficando um pouco mais morosos. Agora, tu sabia, Alan, que tem uma configuração aí, Alan. Existe uma configuração aí que é o que ele escreveu. Ele prioriza a internet de rede. Quando você está fora, ele vai para a rede móvel. O motivo agora é outro. Nem vou pedir adiantamento agora, tá? Eu vou seguir assim, para ir mais rápido. Deixa eu voltar aqui no menu de gestão. Então, estou com a demanda aqui aberta na aprovação, né? Vou executar a aprovação. Aqui em casa, ele não tá. Aqui em casa ele não está usando a rede Wi-Fi. Ele tá usando a Wi-Fi. No pacote de dados não tá usando não. Tenho, porque eu tô com Wi-Fi. Agora, eu saí, aí já entra a rede. Aí não precisa me preocupar. Agora eu tô aprendendo como é que faz essa configuração, entendeu? E agora eu estou no prestar contas aqui. Neném de papai. Neném de papai. E aqui é o neném de papai. Não, não é esse não, né? É o 04, né? Ah, não, tô no prestar contas, eu tô no timer ainda, ó. Eu já quis me adiantar. Aqui o fluxo número 4. Tô no timer ainda. Que susto, achei que não tinha trocado o formulário. Então vamos lá, agora cheguei aqui na prestar contas novamente, né? Então vou pesquisar aqui as minhas pendências. Tá aqui, ó, prestar contas, né, do fluxo 4. Agora sim, né? O fluxo aqui é os dados gerais da viagem, né? Somente leitura e a inclusão daí das despesas. Ó. Então no dia 20, almoço, alimentação, valor R$ 98,00 e o comprovante lá que eu vou anexar. Poderia colocar um arquivo PDF, só que daí ele não tem o preview, tá? Não tem problema, né? Ele vai aceitar todo tipo de arquivo, só que não faz o preview igual ele faz com arquivos de imagem, né? JPG, PNG. Aí olha só o que está acontecendo aqui, ó. A gente tinha uma automação errada, ele acabou gerando 999 de adiantamento, tá vendo? Isso aqui tá errado lá no nosso formulário, né? Alguém até alertou que ele estava preenchendo automático e eu acabei não tirando. Então ele entendeu, mesmo eu não solicitando, ó, ele entendeu que tinha 999 de adiantamento. Então aqui ele já fez os dois cálculos, ó, calculou total da despesa e quanto o funcionário tem, nesse caso negativo, a devolver para a empresa, né? Ele pegou 999, gastou 98, então ele tem que devolver 901. Né? Se eu vier agora aqui incluir mais uma despesa, né? Dia 21, ele teve Uber. Então teve Uber, aqui não tem, né, o tipo de despesa, R$ 150 de Uber. Comprovante nesse caso não está obrigatório, né? Deveria tornar obrigatório. Ó, ele já foi calculando lá, já deu o total aqui, né? Então dessa forma a gente vai fazendo as integrações aqui, né? Viram como foi rapidinho construir o formulário responsivo? Ele é mais prático para construir. É óbvio que eu não coloquei todas as regras que a gente fez lá, né, no outro, né? Mas ele é bem prático realmente para a gente montá-lo, tá? Então, assim, assusta um pouco,
eu já sei aonde eu vou, né? Então, ali onde precisava ir lá numa expressão, eu já tenho a experiência de saber que eu tenho que ir lá na expressão. Vocês vão ter essa dificuldade, que foi a dificuldade que eu tive no começo, né? De ter que ir em função, em expressão, criar variável. Até isso ficar bem claro na cabeça, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Mas depois flui muito bem o desenvolvimento, tá? Bem, bem interessante mesmo. Legal? Conseguiram acompanhar bem? Ô, Paulo, Diga. outro gargalo também é quando o formulário é muito grande. E aí ele tem muita regra, muita expressão, muita variável. E eu cheguei a. Assim, por isso que eu tenho uma preferência pelo tradicional. Quando eu vejo o tradicional, eu vejo ele de uma forma mais organizada. Eu consigo fazer as coisas nele de uma forma mais organizada do que nesse responsivo. Até que até por acidente, às vezes você arrasta um campo para o formulário e ele cria sozinho, né, um campo que eu não queria que criasse, e aí começa a poluir a tabela. Isso. Tem esses efeitos colaterais, realmente, né? Quando as fórmulas elas ficam muito grandes, o que eu costumo fazer, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, por exemplo, né? Esta regra aqui, ó, do cálculo do reembolso, eu poderia ter feito aqui dentro, né? Mas vamos supor que porque se a gente olhar aqui, ó, se tiver 5 itens na fórmula, 10 itens na fórmula, ele já não vai nem caber na tela. Então a gente já começa a ter que rolar e fica um pouco mais visualmente mais complicado, né? Então, normalmente eu faço a quebra por função aqui. Eu vou criando funções específicas e vou fazendo essa chamada de regras aqui, tá? Para a gente poder reduzir um pouquinho a complexidade em relação a, principalmente, elementos muito grandes. E outra questão, Jorge, em relação a processamento de regras, quando o formulário é muito grande, cada vez que você processa uma regra, ele vai dar o refresh dos componentes na tela. Então, se você tem muita manipulação de campos, uma possibilidade esconde todos os campos, aplica as regras que você precisa e depois habilita os campos. Depois visualiza eles. O processamento, o tempo de processamento vai melhorar bastante, tá? Obrigado, não sabia disso não. Porque senão cada vez que você altera a propriedade, ele dá a gente não percebe, né? Mas ele vai rodar uma renderização do campo na tela, né? E aí se esse campo não está aparecendo, então você manipula ele não está renderizando e depois você renderiza só no momento de exibir ou não na tela. Então fica mais tranquilo dessa forma, tá? Oi, Job. Essa questão que o Jorge comentou aí sobre os campos, né? Você também comentou sobre a exclusão, né? Quanto seria isso? Lá em tabela? Inclusão do quê? Exclusão desse campo, né? De campos? Tudo que vai arrastando, né, para a tela e tal. Isso. Aqui, ó. Eu arrastei um campo aqui, ó. Ó. Não falei nada, né? Só arrastei o campo. Mas, na verdade, lá na tabela ele já foi e já criou esse aqui, ó. Texto 6. E não consigo tirar ele agora. Consegue. Ó, aí texto 6, né? Se eu vier aqui, excluir o campo. Não era isso que eu queria. Só que excluir o campo do formulário. Na tabela ele permaneceu, tá? Então, agora se eu for lá e acessar a tabela, a nossa tabela ali é a solicitação de viagem, né? Essa aqui, ó. Eu tenho os campos. Ó, tem vários campos com número aqui, ó. Que ele criou, eu não aproveitei esses campos, né? Mas ele criou. Então, agora eu posso chegar aqui na minha tabela e excluir esses campos, ó. Senão eles ficam de lixo aqui, né? Ficam atrapalhando. Ó o texto 6 aqui, ó. Entendi. Aí eu venho aqui. Mais um quesito, igual o Jorge falando, é quesito de organização, né? Isso. Aí depois isso. Complicado. Exatamente. Ó, aqui ele não deixou excluir, ó. Porque tem algum desses campos que está associado lá no formulário ainda, tá? Daí ele já não deixa excluir.
Aliás, deixa eu ver se eu marcar. Ah, não, acho que para excluir eu tenho que fazer 1 a 1. Ó, não dá, eu tenho que fazer 1 a 1 aqui, ó. Daí eu venho aqui e excluo o campo, tá? Se ele tiver um campo associado no form, ele não vai deixar excluir, tá? Mas basicamente é isso que a gente faz. Então é mais para... Porque se você acessar essa tabela agora via banco de dados, esses campos aqui vão aparecer, né? Na verdade, eles não nos servem para nada, tá? Então foi essa observação que ele fez aí. Pessoal, legal? Assim, tem pontos positivos, tem pontos que talvez poderia ser ainda melhor, né? Mas assim, tá bem interessante o formulário responsivo, tá? A gente tem usado bastante, ele tem suprido as necessidades aí de uma forma bem interessante. Legal? Dúvidas? Isso aqui vocês vão começar a ter dificuldade quando colocar a mão na massa, né? E aí vai aparecer onde é que eu faço tal coisa. Então isso é natural, né? Eu tive um problema também quando eu estava fazendo um teste. Eu estava testando uma instância e aí depois eu quis trocar o campo, né? Aí trocar o campo na tabela do formulário. Aí quando eu voltei para apagar aí na tabela, né? A coluna que não estava mais sendo usada, não consegui, né? Por quê? Não. Porque ele estava associado lá no teste. Aí eu demorei muito para entender isso também. Porque já tinha dado salvo naquele campo, né? Aí nesse caso daí, é que o teu era teste, né? Podia excluir, né? Se tu excluísse as instâncias de teste, ele ia permitir excluir o campo, tá? Nesse caso. Agora, se eu tivesse fazendo uma adição em alguma coisa do cliente, né? Aí eu não sei como é que poderia reagir a isso. Daí, se o campo tiver vazio, você vai conseguir excluir ele, tá? Se ele tiver com preenchimento, daí não consegue mais. Aí a gente tem essa possibilidade aqui, ó, que é inativar o campo, tá? Então você inativa ele, ó, ele vai ficar nesse formato, não vai mais poder ser usado, né? Mas está lá, guardando o histórico. Então aquelas instâncias que usaram o campo estão com o campo lá com conteúdo. As novas não vão mais poder usar esse campo daí, tá? Então é uma alternativa, seria uma exclusão lógica, né? E a outra não, a outra faz um drop lá no campo na tabela mesmo. Joia? Ai, ai. É bastante coisa, né? Eu só queria revisar com vocês, antes de falar do Analytics, eu queria revisar com vocês a questão de responsabilidade de atividade, né? A gente desenhou o processo, a gente falou de responsabilidades, mas não praticamos isso. Então, olha só, quando eu passo aqui para o gerente, a gente poderia ter alternativas, né? Vamos pegar o gestão de viagem, né? Ó, eu defini na instância, ou seja, eu não estou definindo a responsabilidade por essa atividade para ninguém, né? Quem instanciar vai receber essa atividade. Mas, na verdade, eu quero direcionar lá para a equipe de gestão de viagens. Então, a gente tem aqui a possibilidade de direcionar para a área, para uma entidade externa, papel funcional, área função, usuário específico. Usuário específico, eu não recomendo, tá? No desenho do processo. Mas eu escuto muito, mas é o João que aprova isso aqui, sempre foi o João. Falei, excelente. Mas e se um dia o João for promovido? Ou se o João for desligado? Daí? No fluxo tá desenhado para o João aprovar. Então é melhor a gente colocar uma variável, né? Um parâmetro genérico que a gente possa adaptar, né? Quando não for mais o João, sem precisar ter que abrir uma revisão do processo para alterar essa informação. Então esse parâmetro é o papel funcional. Qual que é a ideia do papel funcional? Que eu possa criar, ele é muito parecido com equipe, tá? Inclusive, nas próximas versões, provavelmente vão ser unificado com um cadastro de equipe. Então, no papel funcional, eu posso colocar várias pessoas. Então, vamos supor aqui, ó, na gestão de viagens,
eu tenho 3 pessoas que executam essa atividade, né? Então, eu posso criar um papel funcional aqui. Eu vou criar gestão de viagem, por exemplo, ó, GV 09-2023. Inclusive, pode ser uma hierarquia, né, para a gente organizar os papéis funcionais. E eu vou dizer que nesse papel funcional, eu estou dentro desse papel funcional e vocês também estão. Tá? O login de vocês aqui. Ó. Então, qual é a característica que a gente vai ter nesse caso? Então, aqui, quando a gente chegar nessa gestão de viagens, essa atividade não vai cair exclusivamente para mim, vai cair para mim e para vocês, né? E aí, a gente pode... quem primeiro pegar a pendência é que vai responder aquela pendência, tá? Então, esse é um primeiro caso aqui, né? Então, nessa situação, a gente tem uma mudança de comportamento, a gente define responsabilidade para uma equipe e a equipe tem a responsabilidade de ir lá e capturar a pendência, né, ou algum membro da equipe capturar a pendência para si. Eu só vou, antes da gente testar isso, eu vou, para que vocês fiquem registrados aí, eu vou colocar uma atividade de sistema aqui no meio para alterar o título da solicitação. Isso aqui é muito legal, eu coloco praticamente em todos os meus processos, eu acabo colocando isso aqui, né? Como não é uma atividade de usuário, normalmente eu altero ela para ela ficar assim, mais discreto possível para não chamar atenção, né? E aí eu crio a nova rota aqui. Altero a primeira atividade, né? Como eu falei para vocês, eu nunca excluo a ação que já existia, né? A ação que já existia era essa aqui, eu só venho nela e altero a rota de destino para alterar título, né? Porque desta forma, tudo que está configurado nessa ação, ela permanece, tá? Eu vou mudar o título da ação, aproveitando que eu estou aqui, ó. Eu vou chamar de encaminhar, que é o que vai aparecer para o usuário, né? Então é importante a gente ter essa distinção. E essa outra rota aqui eu vou excluir porque ela já não serve mais. E agora eu posso vir aqui no fluxo e excluir essa rota também, né? Então, eu estou agora passando por uma etapa de atualizar título antes de ir para aprovação. Por que eu coloco esta atividade aqui? Porque a gente tem uma função que nos permite alterar o título da nossa instância, tá? Então, dando duplo clique na atividade de sistema, uma atividade de sistema ela pode conter uma aplicação externa, um web service, captura de imagens, assinatura eletrônica ou chamar outra aplicação do SE Suite, tá? Aqui a gente usa muito para web service, né? Mas eu também tenho fórmulas, então eu posso aplicar fórmulas aqui, e uma das fórmulas aqui, ó, alterar título do processo. Então, eu só preciso passar qual é o texto que eu quero dar para o meu título. Tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui ó, uma variável, título eu vou chamar, e aí essa variável título vai receber alguma coisa aqui. Tá? O que eu quero que mostre a minha variável título? Eu quero que mostre o viajante, então eu vou colocar aqui, ó, var viajante, mais para concatenar texto, tá? Aspas simples para colocar um texto fixo. Então eu vou colocar aqui um outro caractere, aqui um caractere de separação. Pode ser uma barra, pode ser um... O teclado está desconfigurado aqui. Vou colocar um hífen mesmo, tá? Mas pode ser qualquer caractere, né?
eu vou colocar a variável a data da viagem. E eu vou colocar um texto fixo aqui para a variável destino. Tá? Então vai ficar aqui, ó, Paulo, data e para onde vai, né? E aí vou alimentar essas variáveis. Então, var viajante vai receber um valor, a variável data viagem vai receber outro valor e a variável destino vai receber outro valor. Aí eu tenho uma função aqui que busca os valores da tabela, né? Qual tabela? Ele já vai trazer a tabela da solicitação aqui. E qual é o campo? Cidade e destino. A outra variável é a data da viagem. Então, novamente, né? Valor do campo. A tabela de solicitação de viagem. E o campo data de partida. E terceiro campo, solicitação de viagem. E a gente chamou de solicitante, né? A gente não colocou o nome de viajante, então tá aqui o solicitante. Então, prontinho, ó, carreguei 3 dados do formulário, especifiquei aqui um título, né? Uma formatação, e estou passando esse título lá para minha instância, tá? Então, a partir do momento que a solicitação for encaminhada, ele vai modificar o título, deixando um título mais elegante. Ele está reclamando aqui, a atividade não contém ação executora, que é essa atividade de sistema que eu acabei de colocar, né? Eu tenho que vir aqui, ó, em configuração do alvo e dizer qual é a rota que ela vai seguir, tá? Ele não faz isso automaticamente. Então, agora deu tudo certo. Vou rodar uma instância de teste. Então, ele vem com o título padrão. Quem mandou você contar a minha conta, hein, menina? Eita, Maria. Joinville. Vou colocar aqui a Salvador. A data da partida no dia 26/9 e o retorno no dia 30. E vai ter hospedagem, tá? Então, encaminhei. Olha só como é que ficou o título agora, né? Ele tem que ter modificado o título. Então, quando eu der um pesquisar aqui, Daqui já tem certo tudo isso. Cláudio olha Matos, lá, Tarcísio Meira. Paulo, a data veio num formato diferente, né? Por conta de conversão. Então, a data para Salvador. Então, por aqui eu já sei quem vai viajar, quando e para onde vai, né? Então, fica muito mais fácil, principalmente quando a gente tem uma lista grande de pendências, né? Às vezes até priorizar aquilo que a gente precisa, tá? Então, eu vou aprovar aqui. E agora vem o detalhe. Olha só, até então a gente tinha essa situação aqui, ó, né? Um bonequinho aqui na responsabilidade. O bonequinho quer dizer o quê? Que é a responsabilidade de um usuário específico. Quando eu criei a figura do... Quando eu criei a figura do papel funcional... Opa, ele não pegou o papel funcional. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Papel funcional.
Aí a gente vai aqui, ó, na seção de na atividade especificamente, né? Na seção de execução. E aí eu vou saber, eu defini manualmente aqui o usuário, ó. Tá? Então eu criei uma fórmula e falei que o usuário vai ser o Paulo. Então isso aqui se sobrepõe ao que está pré-definido no processo, tá? São os executores dinâmicos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar essa minha instância e vou marcar outra atividade, né? Voltei o fluxo lá para a etapa inicial. E vou executar ela novamente, tá? Solicitar viagem. Eu vou marcar passagem aqui, tá? Aí passa por aprovação novamente. E agora caiu lá. Agora sim, ó. Então a hospedagem, como tinha regra dinâmica, caiu para mim, mas a passagem caiu pro papel funcional. Né? Se vocês entrarem na pendência de vocês, essa tarefa também está ali. Como é que acontece a dinâmica da execução pelo papel funcional? Todo mundo que está no papel funcional recebeu a pendência. Aí eu olhei ali e falei, opa, isso aqui eu vou resolver. Então eu capturei. Quando eu vou capturar, o sistema alerta, ó, deseja associar a atividade ao seu usuário? Eu confirmo. Veio a tarefa, não, mas não era essa aqui que eu queria. Não era essa, mas olha lá o que já aconteceu, ó. A atividade já veio para mim. Então, nesse caso, eu posso vir aqui e desassociar a atividade do usuário. Eu mesmo posso fazer, né? Eu peguei, mas peguei o registro errado. Então, eu desassocio, ele voltou lá para o papel funcional e aí vocês podem pegar a atividade para executar. Tá? Então, essa dinâmica de definição de responsabilidade, ela é bem interessante, né? E trabalha em torno disso aqui, né? A gente definindo no fluxo ou executando, criando regras dinâmicas, que foi o que aconteceu aqui, né? Onde eu, através de fórmula, então na execução, considero executor dinâmico e aí crio uma fórmula para identificar quem vai ser o executor. Aqui eu coloquei valor fixo, mas normalmente, quando a gente usa a fórmula, é porque a gente teve que ler no formulário, teve que buscar em algum lugar quem é o responsável. Tá? Aproveitando aqui na atividade, a gente tem algumas outras funções, tá? Eu posso dizer que o usuário, por exemplo, que a atividade pode ser executada automaticamente. Então, eu joguei uma atividade, aprovação ali, por exemplo, né? Eu preciso de que seja aprovado em um dia. Se não foi aprovado em um dia, qual é a ação que eu vou tomar? Eu vou dar um encaminhamento para a próxima etapa, considerando aprovado, por exemplo, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer com que o fluxo ande, mesmo que alguém não responda aquele fluxo, tá? E outro detalhe interessante é aqui na ação, eu posso habilitar, não é o caso aqui não dá porque a atividade está configurada dessa forma, tá? Mas eu posso habilitar a seleção do próximo executor. Tipicamente sistema de chamados, né? Eu faço uma triagem, mas eu não sei quem vai ser o próximo executor. Então eu posso deixar ali no momento da ação para que o usuário possa escolher, tá? Ou, né, se vocês preferirem, aí isso a gente
tem usado até mais do que essa função aqui, é ter um campo no formulário, e daí, através de fórmula, a gente estabelece quem é o próximo executor. Também dá para fazer, né? Então, assim, a gente tem muita dinâmica para escolher quem é o executor da atividade, né? E aí a gente pode usar para deixar o nosso processo mais redondo possível. Legal? Legal. Aqui eu não tive dificuldade, tá? Eu já tive situações bem complexas. Teve uma vez que eu precisei construir uma regra através de customização, de aplicativo externo, né? Porque era uma regra de múltiplos critérios com N possibilidades. Então, eu tive que bolar uma sistemática para definição da regra de responsabilidade. Mas foi o único caso assim que eu tive que aplicar customização, né? No resto, a gente conseguiu responder, né, a necessidade de definição da responsabilidade de uma maneira bem tranquila, tá? Paulo, onde você mostrou ali a regra automática, por exemplo, se eu tiver isso numa atividade de deliberação, aí vamos colocar que o diretor tem 2 dias para aprovar. Se ele não aprovar, em 2 dias, a regra que a gente vai colocar é que o processo seja encaminhado como autorizado. No histórico do processo, vai constar como decisão automática, alguma coisa assim? Sim. Consta, né? Decisão automática com ação tal, Tá, com a ação aprovar, por exemplo. Isso, exatamente. Então é isso. E agora a gente vai para uma cereja do bolo, que é a gente extrair essas informações do processo. O meu fluxo não tem muitos dados, né? Então a gente não vai ter assim grandes estatísticas para a gente criar, né? Mas a gente tem a possibilidade de criar os nossos portais, né? E tudo em relação a portais. Não sei se vocês usam muito portais. Conhecem a função dos portais? Aqui a gente usa muito mesmo, muito, muito, muito. Tem alguém que não use portais aí? São bastante úteis, né? A gente pode agrupar as informações, né? Criar visões aí bem interessantes. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou lá no workflow, a gente pode gerar, né, conteúdos por portal de duas formas, né? Podemos gerar a partir das telas diretamente, ou através de comandos SQL, né, para ir no banco, extrair as informações e aí gerar os campos, né, os valores que a gente precisa para apresentar no nosso portal. Eu diria que para coisas mais simples a gente consegue fazer o comando padrão, né, e para coisas um pouquinho mais avançadas a gente precisa interagir via banco de dados, tá? Mas eu vou aqui, ó, numa consulta de workflow, por exemplo, aí eu vou selecionar o meu processo aqui, 09-2023. Tá aqui a minha solicitação de viagem. Então, eu tenho esse conjunto aqui de viagens, né? Posso pedir para exibir os atributos aqui, né? Os campos. E aí eu tenho essa figura do analisar aqui, tá? O analisar, a gente tem a possibilidade de criar visões da instância como um todo, ela desdobrada pelas atividades ou pelo item de histórico. O que eu mais uso é da instância e atividade, né? Aqui a gente tem um seletor de campos que a gente vai querer exibir por conta de performance, tá? Então, ele traz essas configurações. E aí a gente tem o nosso editor do Analytics. Então, eu vou pegar aqui, ó, lista de viagens. Ela é uma visão tabular, né? Tabela. E eu posso escolher aqui os campos que eu vou utilizar. Vejam que aqui ele retornou os campos do processo, da instância, né? E os campos do formulário, tá? Então, eu vou colocar aqui o identificador da viagem. Veja que o identificador, ele já traz com um link. Isso aqui é muito legal. Se ele não trouxer o link automático, a gente tem como configurar o link manualmente, tá? Eu quero saber, então, o número da solicitação, né? Eu quero
saber quem é o solicitante, né, o viajante. Eu quero saber o destino e quando ele vai, data de partida. Concorrendo com os carros. Que não era a estrada ainda. Eu quero saber quanto ele pediu de adiantamento. Cadê a bicicleta? Ela tá na escada, né? Valor do adiantamento. E eu quero saber quanto ele gastou, né? Então, a soma do total das despesas. Ali, ó, tem uma lista. Tá? Aqui a gente pode editar os nomes, né? Os nomes ele acaba trazendo com o nome do formulário. Então a gente poderia até editar esses nomes, né? Para ficar mais... a tabela ficar mais bem apresentado aqui, né? Apresentável. Eu posso editar esses nomes, tá? Ó, aqui eu posso adicionar links. Esses links são bem interessantes. Ó, então quem foi o solicitante, né? Os campos data, a gente pode escolher a formatação dele, né? Então, nesse caso, ele traz em ano, mas eu poderia trazer mês, ano, ou posso trazer a data completa aqui, né? E aí posso, inclusive, escolher a formatação. Eu quero só data, não quero hora, né? Para os campos de valor também, a gente tem essa possibilidade, né? De formatar eles. Então, eu também posso pegar aqui um campo moeda, por exemplo. Deixa eu só diminuir o tamanho do campo aqui para aparecer mais informações na tela, né? E estamos lá com a nossa lista, ó. Então eu tenho quem está viajando, para onde foi, a data, quanto pediu de adiantamento, quanto gastou, tá? Aqui também a gente tem o campo moeda. Então, estamos aí com esses valores, tá? Eu chamei de lista de viagens. Só que além dessa lista de viagens ter os valores aqui, ou ter nessa lista de campos, a gente pode criar novas visões em cima dessa mesma massa de dados, tá? Então, para a gente entender como é que a dinâmica acontece, quando eu cliquei no botão analisar e salvei essa minha primeira visão, lá no módulo Analytics foi criado esse registro aqui, ó. Tá? Eu vou copiar esse identificador do registro. Aí agora eu vou lá no módulo de Analytics. Cadastro painel de análise. Vou filtrar por esse cara aqui. E eu cheguei agora na minha lista de viagens aqui, tá? Eu vou alterar o nome aqui já para ficar... vou colocar aqui SV 09-2023, tá? Solicitação de viagem 09-2023, Paulo Fix. Acho que a gente até criou aqui o tipo de análise, deixa eu ver. Não, acho que não criamos, né? Então não tem uma classificação ali, mas tá bom. Olha só o que acontece, ó. Quando a gente foi lá pela tela, um comando SQL foi criado automaticamente. Então, obviamente que é um facilitador bem grande, né? Mas nada impede da gente editar ou escrever o nosso próprio comando aqui, tá? Inclusive, para fontes de dados que sejam externas. Eu posso criar essas visões para bases de outros sistemas, tá? Aqui a configuração dos campos, né? Então, eu já posso organizar aqui os textos, né? Os campos que são calculados, as formatações e as permissões de acesso a esse Analytics. Aqui é importante que vocês tenham a equipe, novamente, né, configurada para editar essas análises, tá? Se eu não colocar nada, só eu vou poder editar a análise. E aqui também posso tornar ela pública. Prontinho, então agora eu criei a minha análise.
E aí a gente tem a possibilidade de criar outras visões. Então, aqui em cima, a gente tem o painel de análise, onde eu construo o comando SQL e trago a minha massa de dados. E aqui embaixo, eu crio visões. Eu posso criar múltiplas visões sobre a mesma massa de dados. Então, por exemplo, agora eu vou construir aqui uma visão de despesa, total de despesas, por exemplo. Né? Então, qual é a medição? A medição é o total de despesas. Eu vou colocar o total adiantamento também, tá? São 2 campos. Agrupados por o quê? Aí eu vou colocar... queria colocar aqui o campo tipo. Motivo, ó. Campo motivo, tá aqui. Então, despesas por motivo de viagem. Então tá aqui, ó, tem os motivos de viagem e tem aqui os tipos de despesa. Né? Então, algumas ali só tiveram adiantamento, teve um tipo de despesa aqui que teve a despesa propriamente dita, né? Aí a gente entra aqui, formata, né? Tem aqui a formatação em modo moeda para ficar bonitinho, né? Temos as personalizações aqui por fazer, tá? Ó, então o campo aqui já ficou bonitinho. A gente pode vir no outro campo também e formatá-lo, né? Então, esse aqui é uma outra visão. Depois, eu quero uma contagem de quem mais está viajando, né? Então, eu vou criar aqui um gráfico de pizza, por exemplo, onde eu vou colocar aqui um solicitante. E qual é o parâmetro que eu quero medir? Vai ser a soma, um contador de viagem. Então, eu vou pegar qualquer campo aqui e vou fazer uma contagem. Ó, então, eu tenho aqui, né, um total de 10 viagens, sendo que 4 foram o Paulo e as outras 6 aqui nem tem o nome do viajante, né? Por conta de inconsistências do nosso formulário, né? Então, viajantes. Foi essa visão. E assim eu posso criar outras N visões da mesma massa de dados, tá? A partir daí, eu posso levar isso para um portal. Então, eu venho aqui, vou criar um novo portal, vou dar um nome para esse portal, gestão de viagens, 09-2023. Vou dar um ícone para o portal, posso colocar um descritivo aqui e posso criar classificação também para melhorar a nossa distribuição ali do portal, quando eu tenho muitos portais, né? No meu caso aqui nem está configurado para isso, tá? Aqui eu posso criar abas, né? E posso renomeá-las, então aqui eu vou chamar de visão geral. E aqui agora eu posso adicionar elementos. Então esses elementos podem ser da suíte como um todo, né? Elementos padrões da suíte. Então pode ser eu peguei da anotação, da administração, mas tem da suíte, né? Pode ser uma página de recados, né? Aqui tem uma página de anotações. Cadê? Ó, agora tem o catálogo de serviço que a gente pode disponibilizar, né? Execução de atividades, ó, ele mostra a tela de pendência, então eu também posso configurar aqui. Deixa eu... Isso, todos. Ó, então ele mostra a mesma coisa que minhas tarefas aqui, né? Enfim, eu tenho componentes padrões e tenho componentes específicos, né? No nosso caso, eu vou aproveitar os componentes do Analytics, que foram os gráficos que a gente acabou de construir, e trazer eles aqui para dentro da nossa visão. Então, ó, as 3 visões que eu construí lá, né?
O que é interessante? Primeiro, né, a gente pode organizar o layout no formato que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, organizo aqui as minhas visões. E aí vem a parte mais interessante, né? Aqui estão todas as minhas visões. Então, eu tenho aqui, ó, quem é o viajante, quais as despesas que a gente teve, né? Ó, por exemplo, a gente teve aqui visita para fornecedor, R$ 1.900 de adiantamento. Vamos ver que viagens são essas? Olha que legal isso aqui. A gente clica e ele já filtrou as demais sessões e trouxe, ó, esses R$ 1.900 aqui de adiantamento foram dessas duas viagens aqui. Ah, mas eu quero saber Paulo para Salvador. O que é isso? Quero entrar no detalhe daquela demanda. Tem o link aqui, ó, já está lá no formulário com todos os detalhes que eu preciso. Então é uma navegação que cada vez mais a gente tem explorado para gerar estatísticas, né? Então aqui gerar conteúdo estatístico para nossas análises e ao mesmo tempo chegar no nível operacional de entrar registro a registro para fazer uma análise mais detalhista. Então é muito interessante isso aqui. Né, e cada vez mais a gente tem usado aí para, enfim, né, para navegação do nosso usuário, né? Cada vez mais que o portal seja um atalho para chegar nas informações que eu preciso, para não ter que navegar tanto nos menus, tá? Então essa aqui é uma visão global. Aí a gente poderia fazer uma outra aba de despesas, poderia fazer segregação por cento de custo, etc, 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 né? Aí são as consultas que a gente vai criando, tá? Consegui mostrar um pouquinho para vocês. Vocês viram que não teve programação nenhuma aqui, né? Foi tudo visual. Obviamente que dependendo do que a gente quer mostrar e como a gente quer mostrar, talvez tenha que entrar um pouquinho na construção de comandos SQL, tá? Mas fora isso, vocês têm a liberdade de fazer isso tudo visualmente dentro da solução. Dúvidas? Assim que a gente vendeu a ferramenta aqui dentro, porque as pessoas querem ver o final, né? É o ganho final. O ganho final é isso aí. Pode construir o que for de processo, tudo, mas final eles querem ver isso. Isso aí, acho que o valor agregado está aqui, né? Na visão que a gente consegue dar para o processo, né? Por exemplo, ó, eu tinha um caso era gestão de reclamação de cliente, tá? A empresa tinha uma morosidade, assim, para responder, ninguém dava bola para as reclamações e tal. A gente construiu um gráfico aqui, assim, falando dos planos de ação. Quantas ações estavam em atraso? E aí a gente levou esse gráfico para reunião gerencial com a diretoria, né? Era gerentes e diretores, né? E aí só colocamos o gráfico na tela, em vermelho, óbvio, os atrasados, né? O diretor olhou assim, o que é esse vermelho aí? São as respostas às reclamações de cliente que estão aí atrás. Era um volume gigantesco lá. Deixa eu ver aí. Aí clicou, mostrava ali embaixo quem era o responsável. Vocês não têm noção do efeito que teve isso para a próxima reunião. Assim, criou uma dinâmica, uma movimentação que foi algo impressionante, né? Ninguém mais queria aparecer naquele quadrado vermelho ali, naquele gráfico vermelho, né? Então, assim, é muito interessante a dinâmica que a gente consegue criar com essa visão gerencial de como as coisas estão acontecendo, tá? E a Suite tem essa facilidade aí para a gente extrair essas informações, né? Pessoal, foi um pouquinho corrido essa parte final, mas acho que a gente conseguiu demonstrar um pouco, né, do que a ferramenta é capaz de fazer. E aí vocês têm o apoio aí, né? Eu posso apoiá-los, né, em esclarecimento de dúvidas. Tem a equipe de consultoria também que pode apoiá-los nessa construção aí de visões para vocês, tá? Acho que o nosso horário tá acabando. Eu fico à disposição aí para apoiá-los, esclarecer dúvidas, né? No que eu puder ajudá-los aí no desenvolvimento, tá? Fiquem à vontade. Eu estou à disposição. Deixa eu passar aqui os meus contatos, acho que eu até nem passei para vocês, né? Vou passar no chat, tá? Vou passar aqui o meu WhatsApp e fiquem à vontade aí, que vocês precisarem, para a gente poder apoiá-los e dar um direcionamento adequado aí para as dúvidas de vocês, tá? No mais, eu queria agradecer, a experiência foi fantástica aí com a participação de vocês, com o engajamento de todos. Espero ter contribuído um pouquinho aí no aprimoramento do conhecimento de vocês na ferramenta, né? E deixado um gostinho de
desafio aí para a gente trazer isso que a gente falou aqui para a realidade interna aí de vocês, tá? No mais, vocês vão receber uma pesquisa de satisfação na sequência. Quem responder tudo ótimo ganha certificado. Posso deixar a piada passar, né? É brincadeira, tá? Porque outro dia teve uma pessoa que levou a sério. Quem não receber ganha outra aula, né? Para poder aprender de novo. Mas falando sério, né? A nossa pesquisa de avaliação aí é o nosso método de aprimoramento, né? Então, aquilo que vocês tiverem a contribuir aí com o treinamento, fiquem à vontade, tá? É a nossa forma de melhorar constantemente. E no mais, agradeço aí a participação de todos, né? A confiança pelo nosso trabalho. A gente tem o treinamento avançado também, para quem está atuando aí no treinamento avançado, a gente fala de recursos específicos, né? A parte de SLA, né? Alguma coisa a parte de prioridades, interação com o formulário, né, desses requisitos aí com o formulário, né, integrações, né, web service, atividades de sistema, a gente fala mais de modo aprofundado no treinamento avançado daí, tá? E no mais, agradecer a participação de todos e desejar uma ótima semana aí para todo mundo.